Eu sou a Prof. Aline. Eu sou a Prof. Eliane. E hoje a gente veio contar uma historinha sobre quem, Eliane? Sobre os ensinamentos de Jesus. Isso mesmo. Jesus gostava de ensinar as pessoas contando histórias, através de parábolas, através de exemplos. E Jesus contou essa história para os discípulos dele e para aquelas pessoas que seguiam ele, para poderem aprender novas coisas. E essa passagem se encontra lá na nossa Bíblia, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com muita força contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Você sabe o que é uma pessoa prudente? O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa sábia, que faz as coisas certas, né? E é uma pessoa cuidadosa, ela sempre cuida o que vai fazer, né? Já viu aquela pessoa cuidadosa, que cuida para não fazer nada errado? Essa é uma pessoa prudente também. E ela construiu a casa dela sobre a rocha. E como fala no versículo, veio o vento e não derrubou a casa. Também veio a chuva e também não derrubou ela. E o que acontece quando chove demais, Eliane? Você sabe? Os rios transbordam tudo. Isso mesmo! Começou a transbordar os rios. Mas a casa, será que caiu, Eliane? Será? Eu acho que não. E eu acho que não. Não caiu a casa, porque ela estava sobre a rocha, sobre algo firme, né? E ela não caiu. E a segunda casa é da pessoa que não é prudente, da pessoa imprudente. E ela significa as pessoas que fazem tudo meio por cima e que não tomam cuidado também para fazer a casa, né? E ela também não escolheu um lugar bom, porque a rocha é firme e a areia é molinha, né? Com qualquer água, com qualquer coisa, vai desabar a casa. Desmoronar, né? E a Bíblia diz, lá em Mateus também, versículo 7, capítulo 7, versículo 26, diz assim: e todo aqueles que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva e caiu, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou e foi grande sua ruína. Então esse versículo fala que a casa estava sobre a areia e vieram muitos ventos e veio a chuva e transbordaram os rios também. E o que aconteceu com aquela casa? Os rios transbordaram e ela caiu, ela desmoronou. Nossa, e agora? O que vai acontecer com o homem? Por causa que ele não foi sábio de construir a casa dele sobre a rocha. E daí quando que vieram os rios e a casa desmoronou. Isso mesmo. E o que a gente pode aprender com essas duas casas, com essa história que Jesus contou, com esses dois homens? Como ele diz, né, bem no começo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com os dois homens, né? Um com o que ouve e pratica, o que a gente aprende na igreja, aprende lendo a palavra de Deus. Então, o que a gente aprende lendo a palavra de Deus, Eliane? Que a gente tem que aprender isso e praticar, porque se a gente praticar, quando que vir os ventos e as chuvas, a gente vai ser igual ao homem prudente, a nossa casa, a nossa vida vai estar firme em Jesus, então ela não vai desmoronar, ela não vai alagar. E o homem imprudente já não, com qualquer chuvinha, a casa dele já desmoronou. Já cai tudo, né? Isso mesmo. Então o que a gente deve fazer? A gente deve ouvir a palavra dele e pôr em prática. Não adianta só ouvir, né, Eliane? Vim aqui na igreja ou ouvir a palavra de Deus, mas a gente não pratica. A gente deve praticar, porque assim a gente vai ser um homem prudente, né? Que vai ter a sua casa sobre a rocha firme. A rocha quer dizer Cristo, Jesus, né? Ele construiu
a casa dele sobre a rocha. Tudo que Jesus ensinava, ele fazia, ele colocava em prática. Já o homem imprudente é aquele que não dava, ouvia até, mas não praticava, né? E aí o que acontece? A casa cai, né? Então essa é uma historinha que a gente deixou para vocês hoje, e também tem um versículo. Nosso versículo diz assim: aquele que ouve e pratica a minha palavra é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Então vocês podem decorar o versículo, manda um vídeo pra gente, os que conseguirem decorar. Os que não conseguirem decorar o versículo, vocês podem fazer um desenho com as duas casas, uma sobre a areia e a outra sobre a rocha, e mandar a fotinha pra gente. Ok, gente? E essa foi nossa historinha de hoje, e espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa sobre os ensinamentos de Jesus. E é isso, a gente fica por aqui hoje e esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.